esse primeiro livro sobre a história de Piúma. Né? Existem documentos que nos apoiam também, que são os relatórios governamentais, né? Porque anualmente todos os municípios, aliás, todas as vilas, as comarcas, tinham que transmitir os relatórios anuais para a capitania. Então, esses também nos ajudaram bastante na descrição do rio, como se via o rio na época, como se via o processo de povoamento, número de habitantes já, economia, né, de que forma que a população vivia. Então, isso tudo foi extremamente importante para esse resgate da nossa história e fazer esse primeiro livro. Esse segundo livro ele já traz mais uma história mais recente. Né? Vocês vão perceber que o primeiro livro do Instituto ele foca no século XIX, início do século XX, e o segundo livro é nos últimos 60 anos. Né? Embora ele traga alguns elementos no início do século XX, mas ele foca mais nos últimos 50 anos. A sua pergunta sobre os aterros. Né? Como eu disse inicialmente, desde a década de 40, Piúma era uma ilha. Então, o processo de ocupação de Piúma sempre foi muito restrito. E a população, durante muito tempo, esteve aglomerada nessa área mais antiga. Aquelas duas fotos que eu mostrei, mostrando Jardim Mairi, a Caiaca e a parte histórica de Piúma, mostra muito bem isso, que houve um processo de aglomeração num espaço territorial muito pequeno. O que isso acarretou? À medida que as famílias foram crescendo, essas famílias elas não queriam morar para lá. Pelo menos até a década de 70, era muito difícil alguém querer morar em Sapitanga. E aí, na década de 70, começa então um processo de aterramento. Então, um dos primeiros aterramentos que nós vamos ter é justamente para ampliar essa parte histórica que já estava com um adensamento muito grande. Então, onde é o fórum hoje ali, onde é o fórum, onde é aquela a peixaria, vou fazer uma propaganda aqui, como é, do Babo, aquela região ali para dentro, aquilo tudo ali foi aterrado. Então, para ampliar o espaço, justamente porque houve uma necessidade de construir um espaço para os ônibus de Piúma. A primeira rodoviária era onde é o fórum hoje, mais ou menos ali, em frente o Rede Show. Ali foi a primeira área a ser amplamente aterrada. Depois disso, na década de 80, houve um processo de aterramento no bairro Limão. Houve uma expansão, mais ou menos de 100 metros, mais ou menos, e também um bairro que ficou conhecido inicialmente como Invasão 1, depois Invasão 2. Mas esse nome Invasão 1 e Invasão 2, ele se dá porque a própria prefeitura na época, por questões políticas, enfim, não vou entrar nesse detalhe, a própria prefeitura foi aterrando. E isso houve um estímulo para as pessoas ocuparem. Então nós vamos ter um processo de ocupamento, a ocupação, primeiro na margem do rio, depois no meio, entre a praia e o rio. Depois que vai ter uma ocupação mais densa ali. Porque ali só mesmo quem era de fora, que morava ali. Também houve uma importância muito grande também para esse desenvolvimento, para essa parte mais sul de Piúma, que foi a construção da Avenida da Beira-Mar, que é também resultado de aterro. Então, houve um processo de aterramento para a construção da Beira-Mar, e isso estimulou o processo de ocupação também da ilha. Cristiano, fala um pouquinho para a gente das características relacionadas à pesca, né? Assim, como era antigamente as questões pesqueiras aqui na região, quais eram as principais atividades que eram desenvolvidas, se tem algum registro, né, dessas atividades sendo realizadas pelos indígenas, e aí depois do processo de ocupação, como é que considera as transformações da comunidade pesqueira de Piúma até chegar no dia de hoje? Assim, pouco que nós sabemos, pouco que nós temos de informações com base nessas pesquisas, é que os índios em Piúma eram dois grupos de índios ruris, né, e os índios tocudos, que é de uma ramificação da Guarani. Os tocudos ocupavam mais a região do interior, né, parte das matas,
e os tupi-guaranis habitavam, os tupiniquins habitavam mais a região litorânea. E o primeiro indício que nós temos com relação à pesca é a narrativa de um desses viajantes, que menciona que a população era bem pequena, um povoado bem pequeno, e que os índios viviam da pesca de subsistência. Como Piúma, o processo de ocupação de Piúma se deu a partir de ingleses que resolveram ficar aqui, alguns outros de outras nacionalidades e indígenas, acabou que o desenvolvimento da atividade econômica aqui acabou sendo, até a década de 70, basicamente da pesca. Agora, a gente tem assim como especular algumas coisas, como por exemplo, já no século XIX houve um processo de desmatamento por completo da região. Então, qualquer outra atividade ligada ao extrativismo é difícil, até porque havia concessões. Então, houve um extrativismo muito intenso aqui, então sobraria muita pouca coisa para se extrair no século XX. A agricultura ficou prejudicada na ilha de Piúma, vamos chamar isso de ilha de Piúma, por conta daquilo que eu mostrei. As matas foram retiradas e aqui só se desenvolveu restinga por conta da salinidade e ser um solo muito arenoso. Então a agricultura também ficou muito precarizada. Então o que nós tivemos de desenvolvimento agrário foi no Vale do Orobó, também agricultura familiar, e aqui na ilha de Piúma só restou mesmo virar o rosto para o mar. Então o mar e o rio foram as fontes de sobrevivência da população por conta disso. E isso foi, assim, isso já é uma suposição. Como o Piúma ficou muito tempo sem ponte, e a população não tinha como sair daqui, só restava a subsistência. Então a subsistência mais próxima realmente era a pesca. Com a construção da ponte, aí vem na década de 60, o desenvolvimento da pesca com barco a motor, a diesel, e também com a criação na década de 70 de empresas pesqueiras, a pesca acabou sendo fomentada durante muito tempo. Paralelamente, nós só tivemos a atividade artesanal. Até a década de 80, prioritariamente era a pesca e o artesanato, que foi sendo aos poucos cultivado pelo desenvolvimento do turismo, que se inicia na década de 70 e se amplia na década de 90. Com a Samarco na década de 80, a Samarco começa a funcionar mais ativamente na década de 80, nós vamos ter outras pessoas sendo atraídas pela Samarco, a ocupação de pessoas de fora, e uma diversificação da economia, que vai ser provocada também pelo setor industrial e por essa ocupação mais recente urbana da década de 90. A construção civil em Piúma na década de 90 foi destaque. Piúma na década de 90, os primeiros anos da década de 90, era a cidade que mais crescia em número de casas construídas. Então a construção civil fomentou o comércio local e nós tivemos uma variedade maior. Então por isso houve uma discussão mais de suposições a partir dos dados pincelados que nós temos, uma leitura que a gente faz a partir desses dados. Cristiano, boa tarde. Bom dia. Deixa eu te fazer duas perguntas. A primeira parece ser mais simples. A partir de que ano a Piúma ficou sendo conhecida como Cidade das Fontes? E a segunda eu acho um pouco mais complexa. Sabemos que esse ano é um ano político e está sendo prometida aí há vários anos a intervenção na nossa orla, para fim de urbanização dela. Eu queria saber se o Instituto atua de alguma forma de esclarecimento da população sobre que tipos de intervenções poderiam ser feitas e o que é viável para a recuperação da nossa orla. A primeira pergunta, eu não sei exatamente o ano, porque é muito dados e é difícil precisar o ano. Mas na década de 80,
nós tivemos um secretário de turismo chamado Liliu, não é isso o nome? É Liliu, o artesão, é Liliu. O Liliu, ele foi um senhor que hoje é colecionador de concha, ele tem bustos e conchas de tudo quanto é lugar do mundo, incrível o acervo dele. O sonho dele é montar um museu de concha em Pium, foi solicitado ao poder público, mas também não teve resposta. O Liliu, ele sendo artesão, e secretário de cultura, de turismo, ele que teve essa ideia de desenvolver Pium uma cidade das conchas. Né? Por quê? Porque havia uma produção já de artesã de concha, uma senhora aqui, uma empresária, eu chamo de empresária porque ela, além de artesã, ela tinha um artesanato, ou seja, ela tinha uma manufatura onde empregava muita gente, e essa produção dela ia para fora. Então, aproveitando o ensejo de ter sido Pium, ter sido destaque em alguns jornais nacionais, ter sido destaque internacionalmente, por conta desse trabalho da Dona Carmen, ele começou a desenvolver folders. E esses folders foram divulgados principalmente para Minas Gerais. São Pium, a cidade das conchas. Então, na década de 80 ainda. Na década de 90, com o ex-prefeito Valtinho, houve uma massificação, um retorno dessa cidade das conchas, que havia se perdido um pouco, e ele retoma essa ideia, o slogan do município torna-se uma concha, inclusive orelhões são colocados na cidade com concha, toda uma propaganda da década de 90 junto com uma festividade chamada Piumica, né? Havia um carnaval fora de época em dezembro, e esse carnaval fora de época em dezembro tornou Piuma muito conhecido. Então Piuma tinha um dos carnavais mais conhecidos do Brasil, né? Só perdia para a Bahia, e sempre se falava Piuma, a cidade das conchas, nesse período da década de 90. Então acabou ficando Piuma, a cidade das conchas, por esse motivo. Né? Foi um marketing, né? Um marketing político. É um termo que foi criado, projetado, não fluiu naturalmente. Foi uma estratégia de marketing da prefeitura de Piuma, que deu certo. Aí, esquecemos. Com relação à orla, nós, no Instituto, nós não temos nenhum trabalho nesse sentido, por vários motivos. Primeiro, falta de técnicos especialistas no tema, e por falta de também demanda, que demandaria bastante tempo para trabalhar com isso, porque nós não queríamos repetir o que hoje a gestão pública faz, que é falar as coisas sem fundamentação técnica. Então, tendo um coro para dissimular senso comum, análise de qualquer forma, eu acho que o Instituto colaboraria de forma negativa com esse processo. O que nós fizemos, há um tempo atrás, foi solicitar um técnico que fizesse uma análise de impacto ambiental. Essa análise de impacto ambiental foi entregue ao Ministério Público. O Ministério Público local tem acesso aos impactos ambientais causados pela primeira intervenção feita na praia de Pium. Então, por exemplo, essa intervenção que foi feita de jogar areia na praia, a prefeitura deveria ter feito um acompanhamento, não fez, e nós, incomodados com isso, nós fizemos um recolhimento de areia e pegamos esse técnico que trabalha com isso já há bastante tempo, morador de Piuma, geólogo, e ele fez toda uma análise de impacto da gramatura errada da areia, da forma como foi jogada, da falta de contenção. Se vocês forem ver, a abertura de Itapitanga não fechou, a areia que foi jogada aqui, ela figurou para lá. Só para vocês terem uma ideia. Um dos impactos gerados por essa areia, que já é um impacto que já existia antes por conta da retirada da areia da boca da barra e jogada na areia, na praia, né? Esse canto da praia de Piuma, só para vocês entenderem o problema, como o problema é sério, esse canto da praia de Piuma, o canto da praia ali perto da ilha do Gambá, era uma área chamada de lameirão. Quem é mais antigo em Piuma conhece esse termo, lameirão. Por que lameirão? Porque ali era lama, né, misturada com areia, onde se desenvolvia a reprodução de mexilhões, de diversas espécies. Diversos tipos de concha, buzo.
Então, um buzinho, por exemplo, verde, muito famoso em Piúma. Piúma ficou famoso por fazer cortinas só de buzinhos, na década de 80. E nunca mais se viu cortina em Piúma porque esse buzinho acabou. Porque tiraram a areia da boca da barra e jogaram a areia lá. Então, o lugar que era lama se tornou areia, a reprodução dessas espécies deixou de ocorrer e desapareceu várias espécies de concha e búzios que existiam em Piúma na década de 80. Então, houve um processo de assoreamento indevido ali. E o prefeito agora, a prefeitura agora repete o mesmo erro. Na nossa leitura, na leitura desse técnico, repete o mesmo erro, trazendo uma outra areia de outra região, uma areia de outra gramatura, aterrando mais um pouco a areia monazítica, que se tinha muito em Piúma. À medida que foi aterrando, a areia monazítica foi sendo soterrada, porque a areia monazítica ela é mais pesada, então ela tende a ficar mais por baixo, e desaparece a areia monazítica. Com isso, toda a reprodução de seres que depende daquele tipo de areia. Então, você tem uma alteração ambiental, consequentemente, uma alteração da reprodução dos seres que ali vivem. Então, esse relatório foi passado para o Ministério Público. E desde aquele momento nós não trabalhamos mais nada com isso, até porque é um problema político muito grave. Né? Existe uma disputa política muito grande, porque politicamente fazer uma orla em Piúma, independente da forma como ela seja, por conta do desconhecimento da população, isso gera votos. Então, qualquer crítica que se fizer, a forma como se está fazendo é vista como uma atuação política, contrária à gestão atual. Então, nós optamos por nos abster dessa discussão, porque o Instituto Histórico, nós tentamos nos posicionar de forma bem neutra no campo político. Né? Embora nós temos do inteiro do Instituto pessoas de ideologias diferentes, mas o que predomina é a visão geral do Instituto, aquilo que está no Estatuto do Instituto, que é o não posicionamento político partidário. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Eu fiquei preocupada porque você disse que quanto ao patrimônio imaterial, vocês estão tendo um trabalho bem urgente, com essa característica de urgência, até porque as pessoas podem se perder e essas narrativas vão junto. Mas do patrimônio material e do patrimônio arquitetônico, especificamente, com relação a essas duas construções, nunca existiu, aproveitando o fato de você estar aqui, que esse relacionamento existe, a ideia de pensar conjuntamente se nós poderíamos, nós, como professores, como pessoas, não como pessoas jurídicas, pessoas físicas, se a gente não tem uma forma de começar uma campanha para a compra dessa casinha perto da ponte, enfim, para que o Instituto tenha uma sua sede, seja incorporado pelo poder público. Essa casa que eu mencionei lá na entrada, ela não comporta um espaço de exposição de uma casa, como eu disse, é dentro da nossa arquitetura local, que é uma casa muito humilde, uma casa feita de estuque, era a palavra que eu estava procurando, né? Uma casa feita de estuque, telha de cimento, muito característica da década de 60, década de 50, quando ela foi construída. Então ela não teria essa utilidade. A utilidade seria mesmo assim, para a preservação do espaço, no sentido de que nós tivéssemos pelo menos uma referência. Assim, na década de 50, as casas em Piúma, a população piumense vivia nessas casas, em casas como essa. Essa seria a proposta. A nossa proposta de museu, ou sede do Instituto, é uma proposta para onde fica a Prefeitura Velha. Inicialmente nós fizemos uma reunião com o secretário, na ocasião de Cultura, e perguntamos a ele se era possível. E aí ele levou a ideia do prefeito. O prefeito disse o seguinte: nós temos hoje do governo federal 300 mil reais para fazer um museu em Piúma. O governo federal disponibilizou para quase todos os municípios 300 mil reais, e Piúma foi um desses municípios. E aí ele disse o seguinte: nós não temos como fazer a planta, o projeto
e a obra. Os 300 mil só daria para fazer ou o projeto ou a obra. Tá. E aí o Instituto correu atrás desse projeto. Nós conseguimos fazer o projeto arquitetônico, hidráulico e elétrico gratuitamente. Dos 2 andares, fazendo na parte superior e inferior o museu e a sede do Instituto. Na parte superior, uma área que ficaria a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Turismo, uma sala de produção audiovisual, uma sala para atividades de artesanato e uma sala de oficinas. Então, um projeto muito bem elaborado, voluntariamente por um arquiteto piumense. E aí nós apresentamos também. E aí ele falou, nos pediu 1 mês de prazo, e o mês seguinte, ele marcou a data da reunião, e aí nós teríamos uma palavra final, se aquela obra ia ser feita ou não. Aí 1 mês depois, na data marcada, na hora marcada, nós fomos com todos os representantes que nós convidamos na ocasião. Foram mais ou menos 17 representantes de ONGs, grupos culturais que pensaram o projeto, né, junto com o arquiteto. Foi um projeto discutido de forma coletiva. E aí marcou-se a reunião 30 dias depois. E aí nós demos de cara com a porta fechada. Nós ficamos lá 1 hora esperando do lado de fora, não apareceu nenhum representante do poder público. Nós ligamos para o secretário, só dava ocupado, ligamos para o prefeito ocupado, ligamos para todo mundo que fosse possível, tudo ocupado. E só nos restou mandar uma carta solicitando informações do que aconteceu. E isso já faz quase 1 ano, vai fazer 1 ano em julho, e até hoje nós não recebemos resposta. A única coisa que nós sabemos é que, como os 300 mil reais não foram usados em 2015, a prefeitura foi obrigada a devolver o recurso do governo federal. Alguma coisa mais? Ninguém? Então, em nome do I, temos aqui ao Cristiano. Ele vai voltar. O nosso próximo encontro do projeto, que tem data definida, é 23 de maio. Coloquem nas suas agendas, porque agora o encontro vai ser às 7 horas da noite e vai falar sobre território sul-litorâneo. E nesse encontro, além do Cristiano, nós vamos ter a Denise Mesadri e a Márcia, que é professora de biologia. E a Denise Mesadri, que também tem, né, estudos. E são do Instituto, né, a Denise é vice-presidente do IHGT. E o próximo assunto, então, é território sul-litorâneo. Se o pessoal da maricultura entrar em contato conosco definindo uma data, a gente posta nas redes sociais para avisar, porque nós estamos esperando eles darem o retorno. Então nós agradecemos muito a participação do Cristiano, que tem uma riqueza imensa de conhecimento para nos ajudar compartilhando, né, fortalecendo aí o nosso conhecimento na área de história e geografia também, com as contribuições do Instituto. Como você quer fazer o livro agora, que você vai, em nome do Instituto, fazer de presente aí para quem